Olá! Para quem está na batalha dos concursos públicos, a gente sabe que o português pode ser aquele divisor de águas, não é mesmo? E hoje o nosso foco é um assunto que, nossa, costuma derrubar muito o candidato, a regência nominal. Vamos juntos desvendar como garantir aqueles pontos preciosos que fazem toda a diferença na prova. E aí, essas dúvidas são familiares? Apto a ou para, respeito a, com ou por, parece um detalhe, mas a escolha certa da preposição muda tudo. Define se a escrita está correta e clara. Fique aqui, porque nos próximos minutos a gente vai resolver essas questões de uma vez por todas. Bom, a nossa jornada está organizada em 5 passos bem lógicos. Primeiro, vamos começar pela base, entendendo o que de fato é a regência nominal. Depois, a gente mergulha no coração do tema, que é o sentido das preposições. Daí, a gente avança para aqueles detalhes que as bancas adoram cobrar, identifica as armadilhas clássicas de prova e, no fim, a gente amarra tudo, entendendo por que dominar isso é tão crucial. Ok, vamos lá. Antes de sair decorando um monte de regra, a gente precisa entender o porquê das coisas. Então, o que é exatamente essa tal de regência nominal? A definição é bem direta. Olha só. A gente tem um nome, pode ser um substantivo como medo, um adjetivo como capaz, ou até um advérbio como longe, que precisa de algo mais para ter seu sentido completo. E a ponte, a conexão entre esse nome e o seu complemento é feita obrigatoriamente por uma preposição. Guarda isso, não existe regência nominal sem preposição. Simples assim. Eu adoro essa analogia. Pensa bem. Se alguém fala, tenho necessidade, a frase fica meio no ar, né? Necessidade. De quê? A preposição de é a chave que encaixa e destrava o sentido. Tenho necessidade de ajuda. Pronto, a frase está completa, clara, é simples e muito poderoso. Agora, aqui está o pulo do gato, a diferença entre a regência verbal e a nominal. Na verbal, quem dá as cartas é o verbo. Ele pode pedir uma preposição ou não, a decisão é dele. Já na nominal, o nome é mais exigente, ele sempre vai precisar de uma preposição para se conectar. Olha o exemplo. Tanto o verbo necessitar quanto o nome necessidade pedem a preposição de, mas a regra por trás é diferente. Ter essa clareza é fundamental. Certo. Agora vamos para o centro da questão. Cada preposição carrega um sentido, uma ideia. Entender essa lógica é muito mais fácil do que só decorar uma lista de palavras. Pode acreditar. Vamos começar com a preposição a. Geralmente, ela indica um movimento em direção a algo, um destino. Pensa nela como se fosse uma seta, sabe? Apontando para o complemento. Se algo é favorável a alguma coisa. E aqui a gente vê essa lógica na prática. A obediência direcionada a alguém ou a uma regra. A gente fica atento a um detalhe. O acesso é garantido a um local. Essa ideia de direção, de alvo, se repete em todos esses casos. Agora, se a preposição a é uma seta, a preposição de é tipo uma raiz. Ela indica de onde algo veio, a origem, a causa, a posse. É a preposição mais versátil que a gente tem, por isso ela aparece tanto. Ela meio que responde às perguntas vindo de onde ou feito de quê. Olha só como funciona. O medo vem de alguma coisa. O orgulho surge de uma conquista. Alguém é capaz de fazer algo. A preposição de faz essa conexão de conteúdo, de origem. A gente está cheio de esperança. Faz todo sentido, né? Esse quadro aqui é um resumo que vale ouro. Com traz a ideia de companhia. Em já aponta para uma especialidade, um lugar. Para tem um sentido de finalidade, de objetivo. E por geralmente expressa um sentimento, uma motivação. Então, um sistema é compatível com outro. Alguém é doutor em letras. Algo é essencial para a aprovação. E sentimos admiração por alguém. Entender esses sentidos principais deixa a escolha da preposição quase automática. Muito bem, agora vamos subir um degrau. É aqui, nesses detalhes, que as bancas de concurso separam os candidatos que estão realmente preparados. Vamos falar de regras especiais e de polirregência. Então, o que é polirregência? Calma, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é uma riqueza da nossa língua. Significa que uma mesma palavra pode aceitar preposições diferentes e cada uma delas vai dar um toque, uma nuance de sentido um pouquinho diferente. É a gramática sendo usada com precisão. O exemplo da palavra respeito é simplesmente perfeito para entender isso. Respeito a é mais formal, ligado a leis, a normas. Respeito por já tem uma carga mais afetiva, de admiração. E respeito para com enfatiza uma atitude, um comportamento ético. Todas as 3 formas estão corretíssimas. O que muda é o contexto que vai pedir a escolha mais adequada.
E essa aqui é uma regra super elegante e útil. Olha que legal. Os advérbios que terminam em mente geralmente herdam a mesma preposição do adjetivo que deu origem a eles. Então, se algo é paralelo a, acontece paralelamente a. Se uma decisão é independente de outra, ela foi tomada independentemente de outra. Ou seja, aprendendo a regência do adjetivo, de brinde já se sabe a do advérbio. Certo. Agora vamos focar no campo de batalha, a prova. Conhecer os erros mais comuns, os pega-ratões das bancas, é a melhor maneira de se proteger e não perder pontos de bobeira. Essa aqui é, talvez, a armadilha número 1. O adjetivo preferível, gente, já carrega a ideia de comparação dentro dele. Por isso, ele não aceita do que. Nunca. O correto é sempre usar a preposição a. O que é preferível a alguma outra coisa. Fim de papo. Outro erro grave e muito comum na pressão da prova é simplesmente esquecer a preposição. Como a gente viu, a palavra obediência pede a preposição a. Ignorar isso é um erro básico de sintaxe. Por isso, atenção aos detalhes é o que faz toda a diferença. Para a gente fechar, vamos consolidar o porquê de tudo isso ser tão importante. Não se trata só de decorar uma regra gramatical solta. Vai muito além. Essa citação resume perfeitamente. Numa redação de concurso, num documento de trabalho, a precisão não é uma opção, é uma exigência. Usar a regência certa mostra a clareza de pensamento e domínio da língua, que são critérios de avaliação essenciais. Então, o ponto central é este. Para uma comunicação formal, eficaz e precisa, dominar a regência nominal não é um luxo, é a prioridade número 1. É um dos pilares de uma boa escrita. No fim das contas, é isso que se busca, né? Um texto que flui, que faz sentido, um texto coeso e que consegue convencer quem está lendo, seja o examinador, da sua competência. E a regência nominal é uma ferramenta poderosíssima para chegar lá. E para terminar, fica essa reflexão. Ok, a regência nominal está dominada, mas a jornada do aprendizado continua. Qual será o próximo desafio? Crase, concordância verbal, a busca pela excelência na escrita não para, e cada passo coloca o candidato mais perto da tão sonhada aprovação. Bons estudos!